lá. Vamos dar continuidade à nossa aula de tabela periódica. O que a gente tem que lembrar da tabela periódica? Ela é organizada em famílias e períodos. Agora a gente vai aprender a distribuição de Linus Pauling para saber localizar o elemento na tabela periódica através da distribuição eletrônica. A distribuição de Linus Pauling, ela pode aparecer tanto assim, lembrando que você vai ter que fazer um zigue-zague, ó, vai, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, ou você coloca ela em linha reta, tá? A minha preferência é linha reta, mas você escolhe a forma que você tem mais facilidade. Linha reta, lembrando que você não pode colocar tudo seguidinho aqui, um S, 2S, 2P, 3S. Você tem que seguir a sequência do sobe e desce. Você não pode colocar tudo reto, assim, numa sequência 4S, 4P, 4D, 4F. Não, você vai no sobe e desce. Então, essa sequência, ela tem que ser obedecida, tá? Se você observar, eu tenho 4S, 3D e depois 4P. Porque aqui, ó, eu tenho 4S, aí sobe, vai lá para o 3D e vai seguir nessa sequência. Na distribuição eletrônica, nós temos níveis e subníveis. Como nós temos 7 camadas, 7 períodos na tabela periódica, então não quer dizer que nós temos 7 níveis na distribuição eletrônica. Cada nível é referente a uma camada, afastamento do núcleo do átomo, tá? E cada nível, cada camada suporta uma quantidade específica de elétrons. Cada subnível também suporta uma quantidade específica de elétrons. O máximo que eu posso colocar no subnível S é 2, no P, 6, no D, 10 e no F, 14. Se você observar, aumenta sempre 4 em 4 o valor, tá? 2, 6, 10 e 14. S, P, D, F. Toda distribuição eletrônica ela tem o norte como a teoria do octeto. A teoria do octeto ela baseia-se nos gases nobres. Os gases nobres, toda a distribuição eletrônica dele termina com 8 elétrons na camada de valência. O que é a camada de valência? É a maior camada da sua distribuição eletrônica. Se você observar, nós temos aqui camada 1, 2, 3 e camada 4. A 4 é a maior camada, então ela é a camada de valência. Então, soma 2 com 6, soma-se 8. Aqui é a mesma coisa, 2 com 6 somou 8, 2 com 6 somou 8. Então, eles têm 8 elétrons na camada de valência. Todos esses são os gases nobres. A única exceção, o hélio, ele não soma 8, ele só tem 2 elétrons na sua camada de valência. Então, a teoria do octeto observou que na família 18, que é a família dos gases nobres, todos eles possuem na sua última camada 8 elétrons, exceto o hélio. Esses gases, eles não formam ligação, porque eles já estão estáveis, eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Então, os demais elementos, eles precisam fazer ligações para ficarem com 8 elétrons, para eles ficarem estáveis. Então, como é que vai atingir a estabilidade? Ele tem que adquirir 8 elétrons na sua última camada. Isto é teoria do octeto. Na última camada, possuir 8 elétrons. Aí eu coloquei um exemplo aqui de distribuição eletrônica, lembrando que essa sequência ela tem que ser obedecida, não pode repetir nível e subnível. Se eu coloquei um S, ele não vai aparecer mais na minha sequência. Lembrando que todo subnível ele tem uma quantidade específica de elétrons. O S no máximo 2, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14. Coloquei o MG12. Vou começar com um S, porque a sequência começa com um S. No S, eu posso colocar 2 elétrons. Então, aqui em cima do S, eu vou colocar 2. Próximo da sequência é 2S. O S, eu continuo colocando 2. O objetivo é atingir 12. Então, esses números aqui de cima, eles têm que somar 12. Até agora, nós temos 4. Próximo da sequência, 2P. No P, nós podemos colocar 6. Então, eu coloquei 6. Então, eu tenho 2, 4, 10. Para 12, falta 2. Próximo da sequência, 3S. Então, no S eu posso colocar 2. 2, 4, 10, 12. Atingiu o que nós queríamos. Se você observar, nós temos nível 1, nível 2 e nível 3, ou camada. A maior camada é a camada 3. Se a maior camada é a camada 3, ela é chamada de camada de valência. O que você vai observar nessa maior camada? Quantos elétrons ela possui? Essa maior camada possui 2 elétrons. Para ela ficar estável, ela tem que atingir 8 elétrons. Se já tem 2 para 8,
falta X. Quanto que vai ser esse X? Vai ser 6. 2 mais 6 é igual a 8. Você vai observar para mim, entre esses dois valores, o 2 e o 6, qual que é o menor valor? O menor valor é o 2. Sempre primeira parte perde, segunda parte ganha elétrons. Se o menor valor é na parte do perder, quer dizer que este elemento ele vai perder 2 elétrons. Próximo exemplo que eu coloquei foi o número 51. Vou fazer a distribuição seguindo esta sequência, não posso modificar esta sequência e tenho que obedecer essas quantidades de elétrons por subnível, por letrinha. Então, aqui, ó, eu coloquei 1s, 2, 2s, 2, 2p6, 3s2, 3p6, depois do 3p veio o 4s, coloquei o 4s2, depois do 4s vem o 3d, obedeci a sequência. Se eu contar até aqui, ó, eu tenho 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. Nosso objetivo é chegar a 51. Se até aqui deu 48, para 51 só falta 3. Depois do 4D, eu posso colocar o 5P. No P eu posso colocar até 6. Mas se você colocar 6 aqui, ó, ele vai passar de 51. Então, você pode colocar menos, nunca mais do que ele suporta, mas você pode colocar menos se for necessário. Aí, aqui, com esse 3, nós tínhamos 48 mais 3, somou 51. O que você vai observar? Nível 1, nível 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 5. A 5 é a maior camada. Se ela é a maior camada, ela é a nossa camada de valência. Só que, você tem que lembrar, se chegou no P, passou pelo S. Então, essa camada 5, ela tem o 5S e o 5P. Então, a nossa maior camada é a camada 5, ela é a nossa camada de valência. Como chegou no P, passou pelo S, eu vou somar esses elétrons. Eu tenho 2 mais 3, 5. Quer dizer que nesta camada de valência, a quantidade de elétrons é 5. Para ficar estável, tem que atingir 8. Então, eu tenho 5 mais x é igual a 8. Que valor que eu vou colocar no lugar do x? Eu vou colocar 3. 5 mais 3 é igual a 8. Aí você vai observar, entre o 5 e o 3, qual que é o menor valor? O menor valor é o 3. Lembrando que primeira parte perde, segunda parte ganha. Se o menor valor está na parte do ganhar, quer dizer que este elemento ele tem que ganhar 3 elétrons. Então, ele ganha 3 elétrons. Próximo exemplo, eu coloquei aqui um valor de 94. Vou seguir a sequência, sempre esta sequência, nesta ordem, e obedecendo esta quantidade de elétrons por subnível. Fiz a distribuição aqui, observei e tal, somei 2 mais 2, 4, mais 6, 10, e fui somando até completar 94. Se você observar, o F ele pode colocar até 14, mas não era necessário 14, o necessário era só 4, então colocou-se 4. Nós temos camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A maior camada é a camada 7. Então, ela é a nossa camada de valência. Nesta maior camada, a quantidade de elétrons é 2. O que você vai observar? Para ficar estável, 2 mais x é igual a 8. Que lugar que eu vou colocar no x? Vou colocar 6. Entre 2 e 6, qual que é o menor valor? O menor valor é 2. Primeira parte perde, segunda parte ganha. Então, este elemento ele vai perder 2 elétrons. Então, ele perde 2 elétrons. Agora, a gente tem que fazer uma relação da distribuição eletrônica com a posição do elemento na tabela periódica. A tabela periódica ela é distribuída em partes pela distribuição eletrônica. Essas duas colunas iniciais, subnível S, então S1 e S2. Todos dessa linha, dessa coluna aqui, vão terminar em S1 e todos vão terminar aqui em S2. Aqui no verde, todos terminam em P. Então, P1, P2, P3 e assim por diante. Aqui nos elementos de transição, que é essa parte amarela, todos vão terminar em D. E aqui todos vão terminar em F. Lembrando que esses aqui são a série dos lantanídeos. Ele sai aqui do 6º período. E este aqui são as séries dos actinídeos, que sai do 7º período. Nós falamos em subníveis, S, P, D e F. Nós temos que falar das camadas, dos níveis.
Então, nível 1, N1, 1S, ele vai estar na família, perdão, no período 1. N2, 2S1, 2S2, 2P, vai estar sempre nesse período 2. Então, o número do nível indica o número do período que nós estamos trabalhando, tá? Então, chegou lá na distribuição no 7, quer dizer que está no 7º período. Chegou lá na distribuição 6P, quer dizer que está no 6º período e por aqui, ó. Lembrando que o P é essa parte verde. Aí eu coloquei aqui, ó, um lembrete para vocês. Sempre você vai considerar o elétron mais energético, que é o último a ser preenchido para identificar a família, tá? E o período, você vai considerar o nível que você colocou, a maior camada. Então, família é o nível mais energético, é o último a ser preenchido, e o período é a camada, é o nível que você colocou. Então, se nós fizermos aqui o 51, nós temos camada 1, camada 2, 3, 4 e camada 5. A maior camada é a camada 5. Lembrando que se chegou no P, passou pelo S, tá? Então, se o nível 5 é o maior, quer dizer que ele está no 5º período. Aí eu vou olhar o subnível. Chegou no P, quer dizer que passou pelo S. Então, quantos elétrons ele somou? Ele somou 3, mais o 2 do S, que já estava completo. Ele somou 5. Então, aqui, ó, se ele parou no P, ele tem que estar na família 13 até a família 18. Então, se ele somou 3 mais 2, ele está com 15, família 15, ok? Próximo exemplo que eu coloquei, o 94, que é o plutônio. Se nós observarmos aqui a distribuição eletrônica, a maior camada é a camada 7. Se a maior camada é a camada 7, quer dizer que o período que ele está é o 7º período. Aí, o que eu tenho que lembrar? Que a família é referente ao elétron mais energético, que é o último. Então, eu vou colocar aqui considerando o F4. O que a gente tem que lembrar? O F está aqui, ó, ou nos lantanídeos ou nos actinídeos. Como ele parou no 7º período, ele saiu daqui, ó. Então, é essa segunda linha. Essa segunda linha é a série dos actinídeos, ok? Aí eu coloquei um exemplo hipotético, um elemento hipotético aqui. Se nós pegarmos um elemento hipotético que parou no 4P3, qual que vai ser o período e a família desse elemento químico? Ele parou no 4P3, quer dizer que o maior nível dele é o nível 4. Se o maior é o nível 4, quarto período. Parou no P, o que você tem que lembrar? Que o S já foi preenchido com 2 elétrons. Então, eu tenho 2 mais 3, 5. Então, quer dizer que está na família 15, porque parou no P, só pode dar da 13 até a 18. Tem que lembrar que o P, sempre esse somatório que você colocar aqui, você vai colocar esse decimal aqui na frente, ó. Então, vai ser 13, 14, 15, 16, 17, 18, ok? Então, nosso conteúdo é esse. Até a próxima aula. Se cuidem. Fiquem com Deus.